Bom dia, segunda-feira, para mais uma semana maravilhosa para a gente falar sobre marketing. E hoje é um caso político. Hoje eu vou te contar alguns casos políticos, né? Para a gente poder iniciar a semana entendendo como que estratégias de marketing têm a ver com o olhar do todo, como que as empresas elas se sustentam nesse jogo de marketing quando elas têm essa gestão do olhar sobre o todo, né? Então, a gente tem que olhar para questões internas e externas. No quesito externo, a situação política é muito importante, né? Mas, Aline, eu não gosto dessa pauta, né? Olhar para a política. Bom dia, Daniel, bom dia. Eu não gosto de olhar para a política. Daniel tá aqui comigo, ele sabe quanto que a política é importante, né? Para nossa gestão. E aqui a gente não está falando de ideologias, aqui a gente não está falando de posicionamento, a gente está falando de base técnica, dados, fatos, enfim, para que o gestor tenha um olhar de tendencioso, né? Um olhar tendencioso no sentido de saber como que o negócio vai se comportar diante de determinadas situações, ações, respostas políticas sociais, né? E a questão da política e do marketing, como é que a gente faz essa relação? Porque é fácil chegar e dizer assim, olha, tem que olhar para a política para você poder se posicionar como empresa, para você tomar estratégias, tomar decisões, mas como que eu faço isso? Ainda mais na relação com o marketing, porque primeiro passa por uma gestão, por uma postura, por um posicionamento, né? Por uma liderança mercadológica que olha para isso. Depois eu tenho que trazer para o meu marketing. E como é que eu faço isso na prática? Parece difícil, por isso que eu não faço. Os gestores colocam essa questão para debaixo do tapete, para debaixo do pano, porque daí fazer são outros quinhões, como diria minha avó, né? São outros 500. Então, vamos começar analisando grandes cases, depois a gente vai para pequenos cases, né? Negócios, para você entender como que na prática funciona essa operação. Para você entender como que na prática você consegue olhar para as tendências políticas e aplicar no seu negócio de forma a ter mais sucesso, de forma a estar mais blindado em relação às ameaças aí do meio, né? Então, vamos pensar na Nike. A Nike, todas as empresas, elas não chegaram a ser gigantes por uma questão de sorte. Elas desenvolveram um processo, elas galgaram processos, elas fizeram coisas certas, mas também passaram por muitos perrengues e desafios na jornada, tá? O que difere, de repente, a Nike de outros é que, entre grandes empresas, é que essa resistência ela é maior e talvez a tomada de decisões rápidas para ajustar a rota seja um pouco mais eficiente do que a gente está acostumado hoje no mercado, no sentido de buscar soluções, no sentido de fazer o que é correto, né? Então a gente tem que desenvolver esse mindset para que nós, enquanto gestores, possamos tomar decisões rápidas, buscar respostas rápidas e se adaptar de uma forma mais rápida às situações tanto internas quanto externas, que são as ameaças que a gente trata aí durante toda a semana. Do ponto de vista político, tá? A Nike, por volta de 1990, ela sofreu uma pressão política gigante, especialmente nos trabalhos relacionados nas fábricas, na Ásia, né? Porque a Nike tem fábricas em vários territórios. Na Ásia, ela, especialmente nos anos 90, ela sofreu uma pressão política muito forte na questão das jornadas de trabalho, da saúde do trabalho com seus empregadores, aliás, com seus empregados, né? E também questão de responsabilidade social. Essa empresa, ela teve que fazer toda uma reforma, tá, na sua forma de trabalhar para atender direitos trabalhistas e ambientais de forma mais adequada com a legislação daquele ambiente, né? Então veja que ela teve que se tornar obrigatoriamente mais responsável, mais sustentável, tá? Isso é interessante porque faz com que a empresa ela melhore a sua gestão, se qualifique por livre espancada vontade, como eu digo, mas sim, é um desenvolvimento social, mercadológico, que o contexto exige, ótimo. E aí ela não só teve que se adaptar, como ela teve que reverter uma situação negativa de imagem, e ela lançou o programa chamado Nike Considerate, que significa, que visava a implementação de práticas de fábricas mais éticas, mais sustentáveis, tá? No sentido do trabalhador, no sentido do relacionamento social com o meio ambiente, enfim. Então, tá tudo bem. Se grandes empresas passam por esse processo, nós pequenos também vamos passar. Saiba disso. Tem que passar. Se você olha com antecedência para essas questões, não deixa a água bater na bunda,
né? Para que eu possa, não deixe se tornar uma crise, para que eu possa me manter no mercado. Ao contrário, se você olha para essas questões que são humanas, que são necessárias, com antecipação, você tem tempo de fazer as coisas sem impacto econômico, enfim, de uma forma agressiva, né? E fora isso, você consegue, na antecipação, fazer marketing, fazer venda, fazer posicionamento. Então é unir o útil ao agradável de uma forma bastante inteligente. Ou seja, olhar para as tendências políticas da sua região faz toda a diferença no jogo. Se eu for pensar, no contexto de antecipação, eu vou fazer que nem a Nike fez, só que a Nike fez depois. Ela teve que ajustar a sua jornada e depois ela transformou isso em mensagens corporativas de marketing através desse selo, desse programa. E ela começou a incorporar mensagens de responsabilidade social dentro de toda a sua cadeia de produção, campanhas de marketing, destacando seu compromisso, destacando o bem-estar dos trabalhadores. Então foi uma forma que ela fez, que ela encontrou de fazer do limão uma limonada, tá? Portanto, ela é um exemplo, sim, de uma empresa que teve que repensar as suas práticas de gestão e marketing como respostas às questões políticas e sociais demandadas naquele momento. Ora, por que não se foi feito isso antes? Sim, ok, as empresas estão apagando incêndio, as empresas estão na rotina, as empresas estão ali trabalhando muito, de uma forma muito árdua, então a gente não tem tempo para pensar nesses vieses de gestão. Mas adivinha, de novo, quando eu penso nesses vieses de gestão com antecipação, eu não só cumpro uma responsabilidade social, eu não só cumpro um propósito social, e isso traz sim muito valor mercadológico, como eu posso ajustar esse meu marketing e fazer mais vendas com isso, né? Algumas semanas atrás, eu trouxe o exemplo de alguns players, algumas empresas que cresceram muito rápido, olhando para essa gestão, né, antecipada. Outras duas empresas que eu vou citar com negócios pequenos, tá? Agora vamos começar a trazer aqui para uma realidade menor. A gente falou da Nike, legal, né? Mas se eu sou uma padaria local, separei mais 2 exemplos aqui de case. Se eu sou uma padaria local, bom dia, Ana. Se eu sou uma padaria local, tá? Uma padaria familiar. O que a política tem a ver com o meu negócio? O que a política tem a ver com marketing, com gestão? Vamos pensar, ora, imagina eu sou uma padaria, tá? E eu enfrento algumas regulamentações municipais, tá? Alguns municípios são mais rigorosos em questões relacionadas, por exemplo, com segurança alimentar, né? Com questões salubres ou insalubres, com uso de ingredientes orgânicos. Algumas regiões são mais exigentes do que outras. Então, eu preciso me adaptar a essas mudanças políticas, eu preciso me atentar para as expectativas tanto do cliente que estão aí dentro de uma cultura, imerso dentro de uma cultura que a própria política local ali incorpora ou não, dentro das práticas de rotina. Eu preciso decidir se eu vou reformular os meus processos em relação à segurança familiar, segurança alimentar, como é que eu vou treinar os meus colaboradores para isso, como é que eu vou comunicar que eu faço isso com meus clientes. Eu, Aline, já deixei de entrar em muitos ambientes por saber que eles eram... às vezes eu faço vista grossa, mas às vezes você passa na frente de um restaurante, por exemplo, e só pela fachada, só pelo contexto inicial que você entra, você olha pro chão, você já imagina, a cozinha desse restaurante aqui não deve ser tão legal. Você já consegue ter uma dimensão daquele primeiro impacto. Eu já saí de muitos lugares por entrar e olhar e dizer, isso aqui não tá limpo, isso aqui a cozinha deve ser um caos, né? Porque eu cuido muito da segurança dos alimentos que eu consumo. Então, por exemplo, alface é algo que eu tenho muita dificuldade de comer na rua, porque eu sei que tem todo um processo para lavar. Então, como é que o cliente vai se sentir seguro ou não? Então, o restaurante que vende, sem olhar para isso, ok, pensa o quanto que venderia mais se olhasse para isso e ainda comunicasse isso, né? Bom dia, segundou. Então, são práticas políticas que, se a sociedade está pedindo, é porque ela também quer uma resposta, ela também quer um feedback. E às vezes eu faço tudo certinho, eu sou uma empresa que faço tudo certinho, mas eu não dou a resposta para a sociedade, eu não digo o que eu faço, né? E aí a sociedade, aí você está te perdendo umas chances de dar mais segurança, de fazer mais conexão com o seu público e logo vender mais com valor agregado.
Então, se adaptar às regulamentações do seu negócio, do seu segmento é muito difícil, né? E quando você faz, e quando você comunica que faz, você não só deixa o seu cliente seguro, como você se coloca um passo à frente da concorrência. Então, se eu sou uma empresa que trabalha com segurança, com alimentos, e eu digo, olha, eu lavo o alface como tem que ser, eu deixo lá, o protocolo é deixar no mínimo 20, 30 minutos, não sei bem, dentro lá do vinagre, ou dentro do azeite, ou dentro do, aliás, dentro do limão, ou no bicarbonato, não sei o que for, né? Eu faço. A maioria dos estabelecimentos não faz. Você não precisa acusar. Basta dizer que você faz, né? Basta dizer que você faz. Vamos para empresas de TI, que a gente está num boom de crescimento, ser transparente, isso mesmo, Daniel, ser transparente. Quando eu sou transparente, eu estou fazendo marketing e o público, o povo precisa dessa transparência. É claro que às vezes eu me sinto, mas isso aqui, eu penso assim, eu vejo alguns bons empresários que fazem boa gestão pensarem assim, mas isso é tão óbvio, eu não vou divulgar, é mais do mesmo. Adivinha, não é mais o mesmo. Ontem eu fui almoçar num restaurante que eu fiquei muito duvidosa em relação à qualidade. Eu fui por indicação, mas o feijão não tava com gosto, assim, normal. E eu rapidamente comecei a me perguntar, isso aqui, será que tá no ponto? Será que não tá? O frango não tá bem assado, bem passado. Eu já pensei, meu Deus do céu. Uma amiga minha, há poucas semanas atrás, passou muito mal com o frango mal assado que ela comeu. Logo a gente já começa a pensar um monte de coisas, né? Por que a empresa não comunica? Porque a gente sabe que os restaurantes trabalham muito com congelados, e aí esse congela, descongela. Então, por mais que se pareça óbvio, fale pro teu cliente que sempre vai dar bom, sempre vai dar gol, sempre vai dar gol. A transparência, que nem diz o Daniel, sempre é bom, tá? Vamos pro contexto, vamos dar um exemplo de uma empresa de tecnologia da informação que hoje é muito comum, né? Hoje o pessoal aí tá trabalhando no liberal. Então, se eu domino a questão da tecnologia, eu rapidamente começo a construir aplicativos, sites, eu crio uma startup. Hoje as startups é uma moda, né? É uma tendência, que bom, né? Então a gente está vendo muitos negócios pequenos nessa área, tá? Então vamos dar um exemplo político nessa área. Quanto que a política impacta na sua boa gestão, no seu marketing? É óbvio, né, Daniel, que para ser transparente, primeiro eu preciso ser, né? Por que as pessoas não são transparentes? Porque elas têm receio de estarem fazendo as coisas certas, tá? Bem, eu abro um negócio, às vezes eu fico perdido sobre o que é certo e o que é errado. Busca um consultor, busca um especialista aqui na área econômica, né? Como tem o Daniel, busca especialistas, tá? Nem que seja numa consultoria inicialmente, só para fazer o que é certo, para entender o que eu tenho que fazer. E se eu não tenho condições de praticar o que é certo, assim, já de imediato, que eu crie uma estratégia, tá? De ramp up, não só em questão a resultados e metas de vendas, mas também metas de soluções dentro da minha gestão que eu preciso aplicar. E à medida que eu vou aplicando, eu vou transformando fraquezas em forças e eu vou fazendo disso marketing e eu vou ganhando jogo mercadológico em relação à concorrência, com transparência, que nem diz o Daniel, é verdade, né? A gente sempre fala que o gancho, a linha da boa comunicação, da comunicação assertiva é sim transparência e verdade. Os acadêmicos falam sobre isso. Então, uma startup, por exemplo, uma pequena empresa de consultoria em tecnologia, tá? E informação, ela pode ser impactada diretamente em relação às políticas, às mudanças políticas de privacidade de dados, por exemplo, né? Aqui no Brasil, regulamentações de segurança. Aqui no Brasil, o Brasil em 2018, ele finalmente entrou na questão da proteção de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas é algo que no mundo inteiro já se discutia. Era óbvio que, do ponto de vista ético, já se deveria fazer. Mas com a regulamentação em 2018, as empresas tiveram que se ajustar obrigatoriamente. Hoje, se um consumidor acusa uma empresa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode ir lá fazer uma denúncia à revelia, que seja dentro do judiciário mais perto, mais próximo da sua casa, e ele pode pedir um parecer do juiz e ganhar, no mínimo, alguma coisa ele ganha. Se meu nome está posto numa lista de transmissão que eu não concordo, por exemplo, né? Se meus dados são vendidos, né? Se eu estou sendo importunado, incomodado, sem autorização, eu posso sim hoje brigar, falar, ter voz. Quer ver? Ainda hoje as empresas incomodam a gente, ainda hoje, tá? Mas se você fala, da onde você tirou os meus dados? Pode ter certeza que a empresa na hora já começa a parar de incomodar. Por quê? Porque ela já sabe que existe uma regulamentação para isso. Então a cultura no Brasil ainda não está muito bem organizada em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas as pessoas já começam a entender que isso existe e isso é muito bom.
As empresas de tecnologia, elas não podem desenvolver consultorias, nem aplicativos, nem ferramentas, nem nós aqui do marketing, que a gente sem ter essa noção básica de LGPD, né? Eu me lembro que em 2018, quando lançou as normativas, uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar as plataformas de relacionamento com o cliente que já tinham automação para a questão de regulamentação sobre a LGPD. Então, quando a gente vai esquentando o relacionamento com o contato, distribuindo os materiais de comunicação, a gente vai questionando a todo momento o consumidor: ei, tá ok para você? Você quer continuar nessa lista? Não quer? Né? Então, você tem que ter aí fornecedores que também tenham contratos seguros sobre LGPD. Uma empresa de TI não pode trabalhar sem noção de LGPD. Quando você faz um aplicativo, a primeira coisa é um tutorial, um termo de responsabilidade de uso em relação à plataforma, e ali tem que estar o aceite do cliente sobre cookies, sobre lei geral de proteção de dados, o que eu faço com teus dados, né? O que eu faço com teus dados, para que eu vou usar eles, como que eu vou te incomodar, entre aspas, né? Eu vou usar os teus contatos para quê? Para te mandar tais mensagens. A gente precisa ter essa noção, tá? Senão a gente vai sofrer pênalti. E eu conheço pequenas empresas que já sofreram pênalti, tá? Já sofreram. Uma clínica estética que eu conheço, né? Minha cliente, inclusive, né? Esses dias lançou uma campanha com um mailing, ok, que era dela, só que fazia tempo que ela não aquecia, né? E eu disse pra ela: olha, a primeira mensagem que tu manda é explicando o porquê que tu tá voltando a conversar com outras clientes. E a primeira coisa que aconteceu foi que numa delas, uma respondeu, uma antiga cliente respondeu, não lembrava desse relacionamento, e respondeu: hey, por que tu da onde tu tirou meu dado, né? Só que ela respondeu de um jeito que na hora eu disse pro meu cliente: essa aqui tu já exclui da tua lista, nem queira ter contato aquecido, porque ela tá perguntando isso com segundas intenções. Ela tá perguntando isso com segundas intenções. Ela vai te acionar para ganhar alguma coisa de ti em relação aos dados dela, né? Pela forma como ela respondeu, né? Então, hoje a gente já tem uma noção de como que tá esse jogo, tá? São relações políticas da empresa, da marca, na hora de montar estratégia de gestão, na hora de montar processos. Processos é algo muito importante dentro de uma empresa, tá? Vamos lá. Um exemplo de uma startup, tá? Que foi influenciada por fatores políticos e conseguiu se adaptar a estratégias de gestão e marketing voltadas para esse olhar da política, mas agora você tá uma grande para você conhecer: a Uber. A Uber, tá? A Uber é uma das empresas mais conhecidas no setor de transporte, mas é uma empresa com viés tecnológico, muito mais do que de transporte, e ela enfrenta uma série de desafios regulatórios nos países que ela transita, né? Então, ela tem que estar se adaptando. As legislações políticas são diferentes entre um país e outro, né? Aqui no Brasil mesmo, agora ela está passando por uma jurisprudência voltada sobre a regulamentações políticas, né? Relacionadas aos trabalhadores da Uber, né? Então, cidades, países, regulamentações fazem toda a diferença na questão do jogo, tá? Teve vários conflitos com o segmento de táxis, né? Então, tudo isso envolve política social, tá? Que a empresa ela tem que já tá na ponta da língua como é que ela vai se desvendar disso, se vale a pena, se não vale. Ela tem que estar ali com os registros econômicos, seu fluxo de caixa, seu ponto de equilíbrio na ponta da língua, para saber até que ponto vale a pena ou não, uma briga ou não. Isso é gestão. Às vezes, marketing não é só coração, marketing é alinhar coração com gestão, né? Gestão estratégica, abordagem estratégica, posicionamento estratégico, que combine, né, toda a questão, às vezes tem todo um lobby político em volta. Pessoal por exemplo, eu participo de muitos projetos, tá, que tem relação direta com parceria público-privada. É muito comum, eu já vi muitos clientes meus, inclusive projetos do qual a WH participou como sócia, chegando na hora do vamos ver, nesse jogo de parceria privado-político, a questão de lobby, né? A questão de me dar uma parte aqui e eu passo teu projeto. Não é assim. Não é assim. A gente nunca, graças a Deus, todos os meus clientes que me envolveram em demandas de marketing com projetos de parceria público-privada nunca aceitou essas questões de caixa 2. Mas onde a gente vai tem isso. Questões políticas, que você sabe que o jogo é assim. E aí? Você vai entrar, não vai entrar? Uma empresa está crescendo, ela precisa às vezes de uma construção civil. Tem que aprovar rápido um projeto, né? Com quem vai falar?
vai ter recurso extra, tem que ter, não tem que ter. Então, eu tenho que entender como funciona o jogo. Independente se eu vou participar ou não, né? E tomara que as empresas que estejam assistindo aqui sejam sempre idôneas, né? Para poder fazer as coisas acontecerem de uma forma mais sincera, transparente e verdadeira para com o cliente. Porque onde não é verdade, aí que começa aí o jogo, né? Mais princípios, exatamente. O que eu digo todos os dias na transmissão aqui, às 7 da manhã, todos os dias eu abro, dizendo o seguinte, embora hoje eu tenha entrado um pouquinho, alguns minutos mais tarde, né? O que eu digo todos os dias aqui é o seguinte, tá? Empresas que não jogam com verdade e com mais princípios, né, Daniel? No final das contas, acabam perdendo fatia ali na frente. Acaba perdendo fôlego. Acaba, uma hora ou outra, teu sistema te tira o fôlego e o concorrente que está fazendo certo ganha de ti. E isso os relatórios trazem. Os relatórios de marketing trazem, os estudos de marketing trazem, os cases que a gente traz aqui também mostram, revelam. Quanto mais verdade, mais transparência, mais essência. Ok, um projeto ali não deu. Eu tenho um projeto maravilhoso, tá? Já me aconteceu N vezes. Projeto maravilhoso. Que envolve captação de recursos, parceria político público-privado, né? Não passa por quê? Porque outro projeto teve mais aceitação interna, né? Por questões de relacionamento. Puta, e teu projeto sabe que é melhor. Ajuda mais a sociedade, ok, tá tudo certo, não desiste, vai para outras vias, reformula teu projeto, mas não aceita, lobby, não aceita, porque ele na frente aparece. E adivinha, a gente acaba sempre adaptando o projeto para uma questão, leva isso para o privado, faz de outra forma. E no final das contas, sempre o gol é melhor. Sempre o gol é melhor quando é verdade, tá? Então a Uber é uma que você conhece, que está passando aí por questões políticas relacionadas diretamente ao seu posicionamento. Aí uma empresa diz sim ou não, né? Ela já está se posicionando. Isso também é marketing. Esse discurso de como que eu vou levar a minha mensagem para o povo, já é para o consumidor, já é um posicionamento, já é marketing. Todo relacionamento com o cliente, ele é marketing. Então, esses desafios, como é que eu levo isso para o mercado? Como é que eu não levo? Falo, não falo? O que significa em termos de impacto de gestão, né? Tudo isso vem de questões políticas também que eu tenho que considerar e trata do meu posicionamento diante de um mercado. Agora, uma startup que está começando, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem a Health Technic Startup. Ela está começando e ela está se desenvolvendo, ela trabalha eu tô trazendo cases, tá, gente, que a gente vai estudando para vocês entenderem que você, independente do seu tamanho, tem que olhar para isso, tá? Então ela é um aplicativo móvel que fornece aos usuários informações personalizadas sobre nutrição, exercício físico, estilo de vida saudável e existem regulamentações em relações de saúde e privacidade de dados, como eu disse, a LGPD, voltadas a isso. Eu não posso colher os dados do meu cliente, tá medindo os batimentos, as doenças do meu mercado, sem autorização dele, sem explicar por que eu vou usar isso, muito menos vender depois disso, porque a gente sabe que antigamente, né, e ainda hoje, infelizmente, um dos principais propósitos dessas pequenas empresas de startup é colher dados e vender dados, né? Não dá. Então, essa empresa, essa startup, ela começou a fazer parceria com profissionais da saúde, está ganhando muito jogo mercadológico, uma empresa que começou pequenininha e está crescendo muito rápido, ainda é pequena, né? Porque quer informar de uma forma precisa e confiável aos seus usuários sobre questões relacionadas à saúde, bem-estar, enfim, né? Então, ela está crescendo na questão de parcerias. Aí, muito mais voltadas às necessidades sociais, mas sempre atento para questões políticas, né? No caso aqui, proteção de dados, como que eu vou manusear, o que eu vou colher de dados do meu cliente, como que eu vou proteger esses dados, na medida em que eu faço parcerias com um universo gigante de profissionais. Esses profissionais vão ter acesso aos meus dados, não vão. Se tiverem, eu tenho contrato com esses profissionais parceiros que garantem essa privacidade dos dados. Então, aqui, por exemplo, na minha empresa, a gente trabalha com marketing, a gente tem uma política de proteção de dados dos clientes, né? Ou seja, a gente tem que contratar um aplicativo que gerencia as redes sociais dos nossos clientes, que os nossos clientes estejam conectados nesse aplicativo, mas que os nossos fornecedores eles tenham acesso ao aplicativo, mas não tenham acesso às senhas dos clientes. Isso está documentado no processo que a gente faz assim, né? E tá no contrato com os clientes, no contrato com os nossos fornecedores. Vocês têm acesso à conta através do aplicativo, mas vocês não têm acesso às senhas, né? Isso, se você não pensa isso, ainda mais agora na pandemia, onde as pessoas foram trabalhar em casa, e aí vai levar para casa os dados do meu cliente?
né? Política e gestão, né? Agora, eu posso comunicar isso pro meu cliente, eu sempre comunico, olha, fica tranquilo, teus dados estão protegidos conosco, porque a gente tem uma política, isso é fazer marketing, isso é ganhar a confiança do consumidor, né? Então, educação do público para essas questões de lobby político, para essas questões de incentivos, financiamento governamentais, você se posicionar, dizer como é que funciona o jogo, né? Dizer como é que funciona o jogo. Então, eu tenho umas sociedades, por exemplo, que pararam por questões políticas e a gente comunica para os setores, para os players envolvidos, olha, tá acontecendo isso e tal, trancou aqui assado, transparência e verdade, até que a gente vamos dar um tempo nesse projeto, porque agora o momento político não convém, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso, tá? Eu poderia dar N outros exemplos, mas o mais importante é a gente identificar que perguntas e que reflexões a gente tem que fazer para entender como adaptar o nosso negócio ao jogo das estratégias políticas voltadas, sobretudo, para o marketing, para a comunicação e para o meu posicionamento de verdade que eu tenho que ter com o meu cliente. Aline, que perguntas e reflexões são essas no final das contas e por que a gente está falando de política? Porque política é o primeiro ponto, o primeiro fator que a gente tem que olhar, né? Aprofundando na teoria de Pestel, que a gente falou no sábado, que é uma sequência da SWOT, né? Que trata das minhas forças, das minhas ameaças, né? Então, a política, ela aparece dentro da academia, dentro dos estudos acadêmicos, né? Como sendo um dos principais ameaçadores de qualquer negócio, de qualquer marketing, de qualquer ação e tomar decisão de marketing. Como que eu me posiciono com o meu cliente sobre como que eu faço experimentos, pesquisas, tudo isso está relacionado com marketing, com posicionamento. E a gente já sabe que posicionamento mercadológico é tudo. Faz toda a diferença no jogo, te salva ou não em relação às tuas vendas. Posicionamento. Empresas com brilho têm posicionamento. Empresas que vendem têm que ter brilho. Tem que liderar. Como? Comunicando o mercado, sendo transparente, verdade, como a gente está falando aqui, né? Mais propósito, mais princípios, mais valores. Isso faz a diferença de empresas saudáveis, de empresas que brilham, daquelas empresas, como eu digo, são água de salsicha. Então, para a gente começar a se encaminhar aqui para encerrar a transmissão, que reflexões eu tenho enquanto que gestor de marketing, enquanto líder, pensar sobre o viés político relacionado à minha marca, tá? Algumas perguntas básicas. Primeira pergunta básica, que leis e regulamentações governamentais afetam direto o meu segmento, a minha empresa, o meu setor? Primeira pergunta, tá? É essa. Eu tenho dúvida, aí aqui cabe, tá? Conversar, marcar uma reunião com um advogado empresarial da sua região, com o seu contador, com um especialista da área econômica, né? Ou seja, um economista empresarial, né, Daniel? Um especialista empresarial da área econômica, com o seu profissional de marketing, né? Aí eu não tenho essas pessoas, dá uma estudada sobre a legislação empresarial do seu segmento. E aí aprofunda no seu segmento também, tá? Então você tem dentro de cada cidade, dentro de cada região, inclusive dentro do Brasil, você tem algumas regulamentações genéricas, por exemplo, a lei do consumidor, né? Uma bíblia, né? É uma bíblia. Isso envolve uma questão genérica Brasil. Agora, então você tem algumas questões que envolvem todos os setores da economia, das empresas, mas você tem aqueles específicos. Se você é uma empresa que trabalha com construção civil, você tem legislações apropriadas à construção civil. Por exemplo, cada cidade tem uma norma em relação a quantos andares se pode construir ou não, né? Questões ambientais também são muito regionais, né? Se você trabalha com saúde, dentro da saúde existem normas. Se você trabalha com gastronomia, dentro da gastronomia existem normas. Se você trabalha com mercado imobiliário, dentro do mercado imobiliário existem normas. E existem advogados especialistas dentro dessas áreas, né? Se você trabalha com questões que envolvem poluentes, se você é uma indústria, sobretudo, tem que ter um profissional que tenha esse olhar voltado para ESG, que é uma cultura, uma governança voltada para as questões ambientais e sociais. Então, você tem que sim buscar pelo menos uma consultoria inicial para entender o que afeta o teu negócio. Isso faz parte da gestão e depois que você tem conhecimento, você cria estratégias de como solucionar essas questões e aí depois você leva para o seu marketing, você diz para o seu cliente e não só dizer, não só comunicar, mas também educar o seu cliente que você faz, que você defende e sobretudo seu público interno, treinamento.
né? Olha, dentro do nosso negócio nós temos e respeitamos tais políticas de sustentabilidade, é assim que funciona, né? Isso gera tanto custo, né? Isso requer tanta economia. Vamos fazer ações, né? Vamos integrar a equipe de como trabalhar com mais proeza dentro do que a própria legislação nos pede. Então, essa resposta sobre essa pergunta básica, ela identifica e faz a gente entender sobre as regulamentações governamentais relevantes, no mínimo relevantes, como leis trabalhistas, impostos que variam entre uma região e outra, licenciamento, regulamentações específicas da indústria, né? A gente tem várias indústrias, a gente tem indústria da borracha, indústria dos sapatos, indústria do ramo estético, várias, indústria gastronômico, né? Então, em que indústria eu estou inserido de forma que eu tenho que estudar sobre as normas, né? Então, eu acho que essa, do ponto de vista político, essas são as principais reflexões. Quais são as leis e regulamentações governamentais que afetam a minha empresa? Isso é muito profundo. Só aqui a gente teria que investir alguns meses de análise, né? Alguns meses de consultoria junto com especialistas para entender o que eu vou fazer com isso. Como que eu vou comunicar isso? Como que eu vou trazer a sociedade para dentro do meu negócio? Se eu faço isso, eu não apenas antecipo problemas, como eu também ganho diferencial competitivo com o mercado. E aqui que está o gancho do marketing. Eu ganho diferencial competitivo do mercado à medida que eu comunico. Olha, eu olho para isso, eu tenho gestão em cima disso. E aí eu vou trazendo para o contexto a questão dos interesses do consumidor. Que hoje o nosso consumidor exige, está dentro das exigências, dos requisitos do marketing 6.0. A participação pela experiência do consumidor junto a questões políticas também, tá? Políticas ambientais. Mas o meio ambiente é um outro ponto que a gente vai falar durante a semana, tá, gente? Então é sobre isso, tá? Políticas e marketing, estratégias políticas e marketing faz parte do jogo, te ajuda a ganhar negócio, te ajuda a estar na vanguarda, te ajuda a estar firme no mercado, desde que linda, maravilhosa Ana Paula sabe o que eu tô falando aqui, né? Trabalha muito com eventos, é top one, né? Na questão especialmente voltada a eventos para o mercado imobiliário, né? É ela que lidera esse mercado, esse segmento, com a Cindy Expo, Salão do Imóvel, enfim, sabe mais do que ninguém que cada segmento tem as suas restrições políticas, os seus vieses políticos, enfim, que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar, tem que saber quais são as normas de cada setor, de cada segmento. A área de condomínios, né, Ana, que tu trabalha bastante, a área de condomínios tem muita legislação, muita regra, a gente tem que entender qual é o jogo do nosso segmento e depois comunicar para o mercado, ei, esteja seguro, porque eu estou olhando para isso, comunica, faz marketing disso. Então antecipe isso, faz marketing, que além de você estar na vanguarda, você não corre risco depois de receber uma multa, de receber um processo, um passivo trabalhista, né? E aí você fica mais firme diante das incertezas que o mundo hoje impõe dentro do empresariado. Esses dias eu vi de um cliente meu pra gente encerrar. Olha, Aline, lá na entrevista que eu fiz um poll streaming com ele, um advogado empresarial, ele disse assim, olha, Aline, hoje em dia, ter uma empresa no Brasil não é para os fracos, é só para os fortes. Então, saiba que ser forte tem que olhar para isso, por isso que não é para qualquer um. A gente tem que ter, sim, esse brilho a mais do normal, esse brilho além, esse olhar estratégico antecipado, não só quando a água bate na bunda e a gente está prestes a afundar, né? E aí faz o limão uma limonada, né? Faz o limão uma limonada. Eu não quero nem olhar para isso porque vai me gerar custo, né? Vai me gerar uma consultoria com um especialista, com um advogado, um economista, não tenho isso agora. Não, vai lá, busca recurso, faz uma consultoria, identifica aí o que você tem que fazer, nem que seja para colocar dentro da sua estratégia a longo prazo, para criar outras parcerias, né? É isso aí, para criar outras parcerias, dar um jeito de fazer acontecer e depois comunicar isso pro mercado. Faz um evento, né? Faz um evento dizendo, olha, eu faço, agora eu vou te ensinar a fazer também. Já faz uma limonada, já ganha dinheiro com isso, mas faz estratégia antecipada sobre as questões políticas que envolvem aí seu segmento, que vai dar um bom jogo, tá? Vai dar um bom jogo. E é isso, gente. Desejo uma boa segunda-feira, uma boa semana. Hoje é aniversário do Power Streaming. Vou fazer um esforço para estar com o Fabiano Brasil hoje à noite, comemorando os 3 anos do Power Streaming, né? Um canhão de audiência aí em Porto Alegre. Um beijo pro pessoal do Power Streaming, que depois talvez assista essa live. Amanhã a gente volta e amanhã a gente fala sobre outro ponto, tá? Amanhã a gente fala sobre economia. Ô, Daniel, entra amanhã aí comigo também, tá? Porque aí tu participa junto
vamos dar os teus pitacos. Amanhã nós vamos falar sobre economia, o quanto que a economia faz diferença nas estratégias de posicionamento de uma empresa, o que isso tem a ver com marketing, quais as reflexões que eu tenho que fazer. Então amanhã a gente vai falar sobre economia, tá? Vamos provocar aí as empresas a se desenvolverem. Gente, uma boa segunda-feira, até amanhã, tá? Amanhã a gente volta aqui juntinho, até.